Bem-vindos mais uma vez ao canal InfoFute 2000 para que vocês possam receber as informações mais recentes com relação ao futebol nacional. E que aqui vai para vocês então a rodada de número 33 que foi encerrada agora há pouco. Flamengo e Atlético Mineiro ficaram empatados em 0 a 0. Então eu gostaria de estar falando com vocês sobre a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Em primeiro temos Botafogo com 68, Palmeiras em segundo com 64 pontos, Fortaleza em terceiro com 63 pontos, Flamengo em quarto com 59, Internacional vem na sequência com 59 pontos também. São Paulo é o sexto colocado com 57, em sétimo Cruzeiro com 47, oitavo Bahia com 46, o nono Vasco da Gama com 43 e em décimo lugar Atlético Mineiro com 42. Em 11º lugar temos o Corinthians com 41 pontos, em 12º Grêmio com 39, 13º Vitória com 38, o 14º Fluminense com 37. Os mesmos números de pontos tem Criciúma, que vem em 15º, e Juventude, que está em 16º. Todos com 37 pontos. Bragantino, então, está abrindo a zona de rebaixamento da Série A. Está em 17º lugar, com 36 pontos. Em seguida vem o Atlético Paranaense, em 18º lugar, com 34 pontos. Em 19º vem o Cuiabá, com 29 pontos. E em 20º lugar está o Atlético Goianiense, com 26 pontos. Agora quero deixar com vocês, para vocês refletirem. Falei que em primeiro lugar está Botafogo com 68, segundo Palmeiras com 64 e Fortaleza com 63. Muita gente está falando que o campeonato pode ficar entre Botafogo e Palmeiras. E eu posso dizer para você o seguinte, não se esqueçam que o Fortaleza está vindo atrás do Palmeiras, coladinho, com um ponto só de diferença. Eu queria dividir com vocês aqui e deixar essa pergunta. Quem vocês acham que será o campeão brasileiro da Série A 2024? Levando em conta que Botafogo, ainda, claro, faltam 5 rodadas, mas o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa e enfrenta o Bahia lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Depois enfrenta o Palmeiras em São Paulo, o Internacional em Porto Alegre e o São Paulo no Rio de Janeiro. Parada dura para o Botafogo, galera. Aí vem o Palmeiras, vamos avaliar os 5 jogos do Palmeiras. O Palmeiras pega o Bahia lá em Salvador, depois pega o Atlético Goianiense lá em Goiânia, depois pega o Botafogo em São Paulo, Cruzeiro em Belo Horizonte e o Fluminense em São Paulo. Agora vamos ver a tabela do Fortaleza. Presta atenção, hein, galera. O Fortaleza joga com o Fluminense lá no Maracanã, pega o Flamengo lá em Fortaleza, depois o Vitória lá na Bahia, depois o Atlético Goianiense em Goiânia e, por último, vai enfrentar o Internacional lá em Fortaleza. Agora sim podemos concluir a rodada de número 33 da Série A do Campeonato Brasileiro. Internacional na sexta-feira venceu o Fluminense por 2 a 0. O Palmeiras na sexta-feira também venceu o Grêmio por 1 a 0. O Vitória da Bahia perdeu para o Corinthians por 2 a 1 lá no Barradão no sábado. No sábado tem Botafogo empata com o Cuiabá. Cruzeiro 2 a 1 no Criciúma. Juventude venceu o Bahia por 2 a 1 lá no Alfredo Jaconi. Atlético Goianiense e Bragantino ficaram no 0 a 0. Fortaleza venceu o Vasco da Gama por 3 a 0. São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1. E agora há pouco o Flamengo empatou com o Atlético Mineiro no Maracanã. Ficando então desta forma a classificação da rodada 33 que finalizou agora há pouco. Botafogo em primeiro com 68 pontos. Em segundo vem o Palmeiras com 64. Em terceiro, Fortaleza com 63 pontos. Em quarto lugar, Flamengo com 59 pontos. E Inter em quinto com o mesmo número de pontos. São Paulo vem em sexto com 57 pontos. Cruzeiro vem em sétimo com 47 pontos. Em seguida vem o Bahia com 46. Vasco da Gama em nono com 43 e fechando a primeira página da tabela, Atlético Mineiro em 10º lugar com 42 pontos. A outra página vemos o Corinthians com 41 pontos na 11ª posição. Em 12º, Grêmio com 39 pontos. 13º, Vitória com 38. 14º, Fluminense com 37 pontos. Criciúma em 15º também com 37 pontos. Em 16º lugar vem o Juventude com 37 pontos também. Iniciando a zona de rebaixamento da Série A, está em 17º lugar, RB Bragantino com 36 pontos. Em 18º, Atlético Paranaense com 34 pontos. Em 19º, Cuiabá com 29 pontos. E em último lugar, 20ª posição, vemos aqui então o Atlético Goianiense com 26 pontos. Assim, pessoal, finalizou a rodada de número 33. Agora falando para vocês um pouquinho também da Série B. A rodada concluiu ontem à noite, a rodada de número 36, ou seja, faltam apenas 2 rodadas para o encerramento, para que nós possamos conhecer o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, rodada 36, CRB perdeu para o Goiás por 1 a 0.
Novo Horizontino perdeu para o Operário por 1-0. Sport Recife ficou no empate em 1-1 com a Chapecoense. Avaí ficou no 0-0 com o Mirassol. Vila Nova venceu a Ponte Preta de virada, 2-1. Paysandu venceu o Brusque por 1-0. Coritiba perdeu para o Santos por 2-0. América Mineiro venceu o Ituano por 3-2. O Guarani, em Campinas, ficou no empate com o Amazonas em 0-0. E por último, o Botafogo perdeu em casa para o Ceará por 4-1. Agora, pessoal, vamos ver a classificação após a antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, nós vemos o Santos com 68 pontos. Em segundo lugar, Mirassol, 63 pontos. Terceiro lugar, Novo Horizontino com 63 pontos também. Em quarto lugar, o Ceará com 60 pontos. Em quinto lugar, Sport Recife com 60 pontos. Em sexto lugar, Goiás com 57. Sétimo, vem o Operário de Ponta Grossa com 56. Vila Nova é o oitavo com 55. Os mesmos números de pontos que América, que está em nono lugar. Em décimo, Coritiba com 50 pontos. Em décimo primeiro, Amazonas com 49. Em décimo segundo, Avaí com 47. Em décimo terceiro, Paysandu com 46. Em décimo quarto, Botafogo com 42. Botafogo de São Paulo. Em décimo quinto, a Chapecoense com 41 pontos. Em 16º, CRB com 39. Agora, iniciando a zona de rebaixamento, temos em 17º lugar a Ponte Preta com 38 pontos. Em 18º está o Ituano com 34 pontos. Em 19º, o já rebaixado Brusque com 33 pontos. E em 20º lugar, o também já rebaixado Guarani com 31 pontos. E agora, pessoal, falando um pouquinho sobre as eliminatórias da Copa do Mundo 2026, a rodada de número 11, que começa amanhã às 18 horas. Venezuela e Brasil. Brasil joga fora, já foi para Venezuela, já se encontra lá. Amanhã, às 18 horas, teremos esse encontro. Amanhã, ainda às 20 horas, Paraguai e Argentina. Amanhã, às 21 horas, Equador e Bolívia. Aí, depois de amanhã, na sexta-feira, às 21 horas, temos Uruguai e Colômbia. E, por último, encerrando essa rodada, Peru e Chile. A classificação até o momento é a seguinte: Argentina em primeiro lugar com 22 pontos, Colômbia em segundo lugar com 19, Uruguai em terceiro com 16, Brasil em quarto também com 16 pontos. Em quinto lugar, Equador com 13, sexto lugar, Paraguai com 13 pontos. Em sétimo lugar vem a Bolívia com 12, oitavo lugar a Venezuela com 11, em nono lugar o Peru com 6 pontos, em último lugar o Chile com 5 pontos. Então, pessoal, essa é a atualização do Campeonato Brasileiro Série A, Série B e também eliminatórias da Copa do Mundo. Avalia e depois você me fala. Deixa um like aí. Diz pra mim quem você acredita que será o campeão brasileiro da Série A de 2024. Grande abraço a todos!